missionário Isaías já é querido, não é difícil amá-lo. Basta conversar um pouco com ele, tenho certeza que vocês vão descobrir isso. E o nosso coração está muito alegre em recebê-lo e podermos sermos bênção na vida dele. Eu não vou apresentar muito mais os detalhes, porque ele montou toda uma apresentação também para apresentar toda a sua família. E nós vamos deixar para que ele faça isso. Meu querido, Deus te abençoe. Seja extremamente bem-vindo em nosso meio. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nesse momento clamamos ao Senhor que o Senhor derrame do alto, Senhor Deus, da tua unção, do teu poder sobre a vida do missionário Isaías. E que nesse momento de proclamação da tua palavra, toda a tua igreja seja edificada com aquilo que o Senhor já colocou no coração do missionário. Fala poderosamente aos nossos corações através da vida do teu servo. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado. Graça e paz a todos. Amém? Um bom dia para você, você que veio nos cultuar ao Senhor nesta manhã. É muito bem-vindo a este lugar. E eu queria me apresentar, como eu disse, com o meu querido Mário, alguns instantes atrás. Querido, você me ajuda aí? O pastor Daniel nos passou algumas propostas para o ano, e nós vamos ter algumas reuniões, alguns diálogos. E esse tempo de janeiro nós vamos conversar sobre algumas vitórias, como o pastor João, na parte da manhã, domingo passado, falou sobre a vitória, vencendo o medo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria me apresentar, coloca por favor. Isso, esses são os Góes. Missionário Isaías, Francisco de Góes, esse é meu nome, se você quiser me chamar. Alguns já colocaram até apelido para mim aí, né? Zazá, né? É isso, né, Lucas? Brincadeira, né, Lucas? Deixa você comigo. A gente vai conversar mais de perto outra hora. Mas meu nome está ali, essa é minha esposa. Escolhi uma foto bem legal, onde eu mexi no Photoshop para dar uma ajuda em mim, né? Porque dizem que a minha esposa é uma benção, mas ela não tem muita... A visão dela não é tão boa. Mas eu acredito que é sim, porque ela escolheu muito bem o esposo, o companheiro. Eu tenho uma ótima visão, não é verdade? Eu, de fato, tenho. Meu telefone está ali, pode deixar um pouquinho, querido. Isso, meu telefone está ali. E o e-mail, caso os irmãos querem falar, conversar com a gente, vai sair na internet, no nosso boletim da semana que vem, os endereços certinho, da onde nós estamos. Se os irmãos quiserem comer um pouquinho com a gente, tomar um café, fazer um lanche, né, leve uma Coca-Cola, leve um lanche, né, leve uma carne, lá tem churrasqueira, fiquem à vontade para nos visitar o tempo que vocês quiserem. Só não levem, e aí eu aviso muitas vezes de púlpito, azeitona. Tá? Eu tenho alergia à azeitona, eu não posso comer azeitona. Quando Eva pecou, lá no livro de Gênesis, para mim a fruta que ela comeu foi azeitona. Porque fez mal para ela, fez mal para nós, e até hoje estamos sofrendo. E para mim, se eu comer azeitona, vai fazer mal para mim e para a sua casa, porque eu vou sujar tudo a sua casa. Então, quando me convidar, ou quando formos fazer alguma coisa, não se esqueça, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não posso colocar azeitona, porque o Isaías está vindo aqui em casa. Então, só lhe peço isso, mas o resto tudo nos agrada, tudo nos deixa muito feliz. E eu queria desafiar você nessa manhã, coloca por favor agora, meu querido, palavra do Senhor. Isso, eu costumo dizer, e eu disse isso aqui alguns dias atrás, alguns meses atrás, quando estava com os irmãos, que a palavra de Deus, para mim, ela tem como espada de dois gumes, que a própria palavra assim nos diz, ela chega a penetrar algumas regiões extremamente importantes da nossa vida. E eu costumo dizer essa frase, você sempre vai me ouvir dizendo isso, a palavra de Deus, ela conforta os atribulados, mas também atribula os confortados. Porque às vezes nós estamos muito bem, estamos tranquilos, estamos confortáveis demais, a palavra de Deus vai nos incomodar. Ou talvez você está um pouco incomodado, atribulado, com situações extremamente difíceis. A palavra de Deus também faz isso, ela vem nos confortar. E nesta manhã eu queria desafiar você a pensar um pouco sobre isso, a nossa palavra, nós vamos discorrer a despeito, pode passar por favor, sobre um tema, vitória, pode ir bem devagarzinho, pode ir menos, isso. Vitória sobre o desânimo. Coloquei ali uma figura para a gente não se esquecer, e eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia, livro de 2 Coríntios, capítulo 1.
Eu vi que alguns dos irmãos colocam aqui o versículo, texto. Sinto muito em lhe dizer, mas eu vou pôr muito pouco texto, porque eu gostaria que você trouxesse a sua Bíblia. E mais, eu gostaria que você compartilhasse da sua Bíblia com alguém que estiver ao teu lado. Dá uma olhada para o lado, se alguém não tem Bíblia, fala: meu irmão, chega perto de mim e vamos ler junto. Vamos ler junto aqui. 2 Coríntios, capítulo 1. Se você tiver com o seu instrumento tecnológico, abra-o, acione-o, acesse-o, mas não deixe de ter contato com a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Coloquei algumas projeções apenas para nos ajudar, para memorizar, ou caso você queira anotar algumas partes da nossa mensagem, mas eu queria que você se atentasse à Escritura, à tua palavra, palavra de Deus. O texto diz assim, bastante atentos à palavra, capítulo 1, 2 Coríntios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos da região da Acaia, graças a vós outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai misericordioso e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar o que estiver em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Versículo 6. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, e também para vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a favor de todos nós, para que por muitos sejam dados graças ao nosso respeito, por benefício que nos foi concedido por meio de muitos. A palavra de Deus, quando ela é desafiada a partir de Paulo aqui em 2 Coríntios, ele transpõe um pouquinho esse texto já na sua saudação, e toda a carta, toda a epístola, toda a missiva que Paulo transmitia às suas igrejas, das quais nós temos acesso a 2 de Coríntios, a despeito da qual nós temos uma terceira que não nos é conhecida, segundo historiadores e biblistas. Mas quando Paulo começa a tratar nessa segunda carta aos Coríntios, ele vai falar um pouquinho sobre um tema que creio eu ser de extrema importância para a igreja e da qual ele mesmo estava experimentando. Algo da qual o próprio apóstolo Paulo sentia, vivia e na pele passou como eu e você passamos. E o grande dilema dos nossos dias de hoje é a palavra desânimo. É enfrentar uma situação da qual a gente não tem às vezes controle, ela vem, ela não avisa, ela aparece, ela simplesmente surge do nada. E eu queria desafiar você a pensar, conta-nos um livro, um pequeno livro, livreto, melhor dizendo, sobre alguns temas, e ele conta uma ilustração que existiu uma lenda que houve uma vez um leilão no inferno. E quando as pessoas chegaram para esse leilão, ali estava para se vender tudo aquilo que Satanás usava ou não usava, gostava ou não gostava, estava ali para ser vendido. E de repente chegou um dos compradores naquele lugar, e ele começou a olhar, tinha algumas armas, algumas ferramentas, algumas estruturas, e de repente num canto tinha uma arma
e naquela arma estava uma placa escrito assim: não está à venda. E aquele rapaz ficou incomodado com aquilo. Ele de repente, ao se incomodar com a situação, chegou para a pessoa que faz o leilão e falou: mas espera aí, por que todas as armas estão sendo vendidas e essa não? Aí essa pessoa respondeu para esse homem de dúvidas, disse assim para ele: essa arma eu não posso vender, essa arma eu não posso dar, essa arma eu não posso emprestar, porque ela é a que eu mais tenho de utilidade com as pessoas. Essa arma eu a utilizo em qualquer lugar, em qualquer tempo, com qualquer pessoa, em qualquer idade. E aí ele foi perguntar: mas que arma é essa? Por que tudo isso nesta arma? Ele disse: essa arma eu posso aprofundar nos pensamentos das pessoas, eu posso esmagar as suas emoções, eu posso imobilizar as suas mentes, ou seja, eu posso adentrar onde quase nenhuma das outras armas adentra. Aí ele perguntou: mas poxa, essa arma deve ser muito poderosa. Que arma é essa? Aí ele tirou e disse: essa arma é o desânimo. E nós temos vivido nos tempos atuais, muito naturalmente, pessoas, e encontramos com pessoas que estão extremamente desanimadas. Talvez você nessa noite seja uma dessas, que veio pela manhã, ou talvez até, mas aí está começando o ano, estamos começando, voltando alguns de férias, voltando alguns ao trabalho, depois de alguns dias de Natal, de comes e bebes, de Ano Novo, mas voltando a uma realidade, mas ao voltar, poucos dias ou horas de voltar, de retorno, já estamos desanimados. Porque esse desânimo, talvez, que você e eu enfrentamos no caminhar da vida, ele não faz parte de um descanso só para acabar com ele. Ele não é algo que a gente, de repente, está dormindo, eu preciso descansar, um bom sono, acordo, estou extremamente animado de novo. Às vezes não. Às vezes a gente acha que vai tirar umas férias longas, algo assim extenso, ou até mesmo viajar distante, eu vou para outro lugar, outro país. Quando eu volto, parece que o desânimo está à porta, esperando, é só abrir a porta de casa para sair para a minha atividade, está ali me acompanhando o desânimo junto de mim. E eu fico preocupado porque o desânimo, ele identifica-nos com fracasso. O desânimo muitas vezes faz com que as dúvidas controlem as nossas ações. E a gente não tem uma certeza do que nós vamos fazer porque nós estamos desanimados. O desânimo também atrofia as nossas mentes para que elas não sejam mais criativas, das quais outrora éramos. E a gente não consegue mais ser assim. O desânimo também paralisa a nossa fé. O desânimo também amplifica os nossos problemas. Achamos que é assim, que é desse jeito, dessa forma. Quando olhamos e observamos de uma ótica do desânimo, ele é muito maior do que a gente imagina. O desânimo também obstrui as nossas influências positivas diante das pessoas. Elas chegam perto de nós, a gente não consegue animar ninguém. E pelo contrário, o desânimo faz com que a gente seja, de fato, introvertido e ao mesmo tempo contagioso. A gente desanima os outros. O desânimo também torna nublado e sombrio a nossa visão com relação aos nossos sonhos e expectativas do amanhã. O desânimo destrói também a nossa capacidade de ver os planos e ser instrumento de Deus nos planos que Ele tem para nós. O desânimo esconde a beleza da vida. E o desânimo nos mistura na multidão de perdedores e de fracassados. E eu fico pensando que, poxa, mas o desânimo é uma coisa muito ruim, isso de fato é. Só que eu vou um pouco mais longe. O desânimo, talvez, ele é uma doença mortal. Porque começa com desânimo, depois vem um processo mais difícil, pode ser que você entre em depressão, pode ser que você entre num momento pior que a depressão, algo cômico, onde você de repente vai começar a viver aquilo, e o que te resta, e a gente tem experimentado bastante isso, a minha esposa, ela é psicóloga, a gente tem lido bastante coisa a respeito, ela lê algumas coisas, eu vou lá, pego, ela conversa, eu vou lá e vou atrás, me aprofundo. E a gente tem observado no tempo de hoje, que muitas pessoas que estão com depressão, ou que estão já no final de um momento, de uma dos viés de depressão e acabam buscando o suicídio, tudo isso começou no momento onde
a primeira brechinha, a primeira arma, aquilo que foi com um toque, foi o desânimo. Por isso eu queria te desafiar, o desânimo é uma arma mortal de Satanás. Talvez é pior do que qualquer doença que você possa imaginar. Porque o desânimo ele tem 3 ideias muito básicas. Primeiro, ele é universal. Todos ficam. Ah, mas eu tenho dinheiro. Fica desanimado. Ah, mas eu tenho família. Fica desanimado. Eu sou homem. Fica desanimado. Eu sou mulher. Fica desanimado. Eu sou cristão. Fica desanimado. Eu não sou. Fica desanimado. Segunda ideia, ela é recorrente. Ela pode acontecer várias vezes. Ela pode pegar hoje. Aí amanhã, de repente, você vai falar, poxa, eu estou bem. Nunca mais isso vai me alcançar, me pegar, me aglutinar, de jeito nenhum. Não, ela é recorrente. E por terceiro, infelizmente, ela é autocontagiante. Outros ficam desanimados quando estão convivendo com alguém desanimado. E isso é, infelizmente, algo muito forte dentro da sociedade, dentro da juventude, dentro do meio adulto, dentro dos mais idosos e dentro da própria igreja. Não é difícil a gente encontrar, conversando com algumas pessoas, amigos e irmãos que ontem ou o ano passado estavam extremamente animados e hoje já não estão mais. Desanimados com a vida, desanimados com a própria família, desanimados com o que vão fazer nesse ano. Quais são os seus projetos para o ano de 2014? Não sei. Eu tinha um amigo que, além de desanimado, ele era extremamente mal-humorado e pessimista. A gente trabalhava em Londrina, na ST Telecom, empresa de telefonia, a gente dava assistência. E esse amigo, a gente chegava para o almoço, Mário, ele é um cara formidável. Chegava para o almoço, bom dia. Eu sou extremamente exagerado no falar. Até falo com cachorro, com bicho, com árvore. Você vê eu falando na rua, eu estou orando, eu estou falando com alguém que eu acho que está ali perto. Né? Então eu falo exagerado. E eu chegava na empresa, chegava para esse amigo, sentava do meu lado no laboratório. E aí, meu querido, bom dia. E ele, eu não sei se vai ser bom, começando agora o dia. Aí já falava, meu Deus, vai ser daqueles, né? Saímos para almoçar, a gente levava uma marmitinha, né? Um disco voador ali olhando para você, sabe? Aquele olhinho piscando, né? Um ovão. Abri a marmita, aí quando saímos para a cozinha, daí, meu querido, bom almoço para você, Deus te abençoe, que o almoço te faça bem. Aí ele, não sei, vai ver, vai que não estragou até agora. Oh, Jesus, era uma benção. E aí quando íamos embora, ele ainda tinha de vez em quando as frases dele, e a última que ele dizia no final da tarde, eu chegava, querido, bom descanso, Deus te abençoe, até amanhã. Não sei se eu vou viver até amanhã, se eu viver eu venho. Gente do céu. Era um ser humano difícil de ficar do lado. Era uma pessoa da qual, se você ficar, logo alguém vai falar para você, bom dia, você vai estar repetindo aquilo que o outro falou e dizendo para o teu irmão, não sei, ainda está começando o dia. Porque de fato o desânimo, ele é contagiador. E eu queria desafiar você nesta manhã, para a gente refletir um pouquinho, sobre o remédio, sobre como a gente pode tratar esse desânimo. Como eu e você podemos vencer. E eu não queria tirar do remédio algo assim, mas aonde nós vamos, para onde nós vamos caminhar, eu queria desafiar você a uma coisa muito particular, muito íntima, muito individual, ao mesmo tempo muito coletiva dentro da igreja. Porque nós estamos aqui pensando, e tenho falado com o pastor Daniel e alguns presbíteros, é que a gente tem trabalhado no cuidado mútuo. Nós temos tido essa mesma visão. Quando estávamos em Maringá e vindo para cá para ser convidado pela igreja, o que me chamou muito a atenção foi o projeto, foi a proposta, foi a visão que a igreja está tendo, que para mim é uma das visões mais singulares do Evangelho, que é cuidar uns dos outros. E a igreja tem perdido isso. Nós estamos vivendo talvez um momento entre nós, onde a gente nem conhece os irmãos que sentam do nosso lado do banco. Eles sentam, a gente diz bom dia ou boa noite, dependendo do horário do culto que a gente vem. Deus te abençoe, um abraço, tchau. E aí a gente encontra com o irmão na rua ou outro lugar, a gente fica, será que eu conheço, será que eu não conheço? O pastor dizia, pastor Messias, numa das suas palavras lá em Londrina, que já esteve aqui, inclusive eu estava no dia que ele pregou, ele dizendo uma vez que ele estava na rodoviária e uma pessoa dizendo para ele, ô pastor, como é que está, tudo bem? E ele conversando, todo simpático, aquele jeito pastor Messias de ser. E ele falando um pouquinho, aí ele perguntou, você vai em que igreja? E ele respondeu, eu vou na sua.
E ele ficou, como assim na minha? E eu não te conheço. Ora, a igreja lá em Londrina é muito grande, isso é fato. Mas quando ele trouxe essa menção para nós, ele nos incomodou, a despeito de que às vezes nós, quanto líder, não nos conhecemos. E às vezes nós, as igrejas estão crescendo cada vez mais, e nós estamos perdendo a individualidade e a mutualidade de cuidar, de amar e de fortalecer um ao outro, de encorajar um ao outro. Tanto é que eu quero desafiar você já chegou para alguém e já disse assim, em vez de bom dia, ou de dizer assim, como está, ou vamos dizer mais clichê gospel, a paz do Senhor, que a paz esteja contigo. Você já chegou para alguém e disse assim, querido, eu preciso que você me encoraje, me dê uma palavra de encorajamento hoje. Já fez isso? Alguém já fez isso com você? Pediu para você, meu irmão, não estou bem, me encoraje. A sociedade, ela está extremamente superficial, em tudo, inclusive nos relacionamentos. As redes sociais, um dia a gente pode falar sobre isso, ela está cada vez mais levando-nos a pensar assim. E você chegar na rua, olá, bom dia, como é que está, tudo bem? Ninguém continua diálogo nenhum. Se eu chego para o Wagner, né, querido? Wagner, como é que está, bom dia, tudo bem? Não, não está tudo bem. Ah, então tá, um abraço, até mais. Talvez é assim que a gente vai continuar o diálogo. E a gente nem vai perceber que o Wagner disse para mim, não, não está tudo bem, eu quero falar com você, eu quero que alguém me ouça, eu quero expor os meus problemas. Mas a gente está tão automático e tão raso. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem, um abraço. Todo mundo responde assim, responde assim. Mas se você chegar para alguém, ou alguém dizer para você, meu querido, eu preciso que você me encoraje. Você pode fazer isso? E eu quero desafiar você, por favor, me ajude. Encorajamento é o antibiótico mais eficaz no contra-ataque à infecção do desânimo. Por isso é essencial nos mútuos relacionamentos no corpo de Cristo. Encorajamento. Antes da gente continuar, eu queria perguntar para você, quantas pessoas no ano de 2013 você encorajou com uma palavra abençoadora? Chegou para ele e disse, meu irmão, como é que está a sua vida? Ou você sabendo que ele não está bem, porque a gente transmite isso facilmente quando a gente está desanimado. Meu irmão, eu queria te dizer algumas palavras de desafio. Eu queria te ajudar. Eu queria trazer alguns versos bíblicos. Eu queria trazer alguns textos que eu li na palavra de Deus, dizendo para você, não desanime, ser forte. Ou algo assim, da qual nós vamos substanciar a pessoa que está ao nosso lado com o conteúdo da palavra de Deus. Quantas vezes você fez o ano passado? Desafio você a duplicar, a triplicar, quadruplicar, mas no mínimo aumentar as vezes que você fez o ano passado, encorajando alguém. Porque quando a gente pensa em encorajar, meu irmão, a gente fica assim, às vezes, mas eu não consigo fazer isso. Eu não sei fazer. Eu não sei dar uma palavra de encorajamento para ninguém. Talvez para você é fácil, você vai pegar um texto, por exemplo, do Salmo 37, versículo 5, e dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Olha que palavra linda de encorajamento. Às vezes, mas eu não conheço a Bíblia assim, eu não sei alguns versículos, eu não conheço nada. Meu irmão, você tem ferramenta. E eu vou dizer um pouco mais, o plano de Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, se revela em nós de forma maravilhosa. Nós encontramos no Evangelho de João, quando o próprio Jesus vai falar sobre a Trindade, quando ele diz do Pai, quando ele diz do Espírito Santo, quando ele diz de Jesus, e ele diz várias vezes sobre o Espírito Santo, o Consolador. E eu e você somos o que? Templo de quem? Do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, e é Ele quem consola. E eu fico pensando, porque lá no Evangelho, na carta 1 João capítulo 2, versículo 1, Cristo é mencionado como Consolador. E essa palavra, Paracletos, ou Paracleo, no grego, ela traz uma ideia de para, estar ao lado de alguém, e cleo, para acompanhar, ajudar, confortar. E o próprio Consolador, no Evangelho de João, capítulo 14 até o 16, em vários versículos, ele vai falando do Espírito Santo que vai vir, e esse Consolador, esse Paracletos, é o que vai fazer a obra nas pessoas. Porque Jesus vai embora. Jesus vai subir e vai ser assunto aos céus, estar à direita de Deus Pai, mas ele diz para mim e para você, eu não vos deixarei órfãos. E quando a gente encontra esse texto, lá em João capítulo 14, versículo 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
E esse outro consolador, essa palavra outro no grego, alhos, é igual a, não é só o outro assim, eu vou mandar uma outra pessoa que vai vir, não, alguém que vai vir que é igualzinho a mim, que é o próprio Espírito de Deus, igualzinho a mim. O que Jesus fazia, o Espírito vai fazer. O que Jesus permitia fazer, o Espírito vai fazer e usar a mim e a você para fazer. Essa é a obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. E quando em João capítulo 14, 26, mas aquele Consolador, o Paracletos, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que tenho vos dito. O Espírito Santo quer fazer a obra na minha e na sua vida. Ele continua, João 15, 26, mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará daquilo que sou. E eu fico imaginando, meu querido, porque a gente lê o texto de Paulo, quando ele diz que nós somos consoladores, e a gente precisa consolar uns aos outros, e a gente não se consola, a gente não se conforta, a gente não se encoraja. E a maior obra e a maior dificuldade que a gente tem, é porque dentro da nossa própria comunidade, às vezes nós temos várias pessoas desanimadas, e nós aguardamos um domingo para ouvir uma palavra para ser encorajado. Por que você não pode ser encorajado segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, qualquer outro dia? Porque eu e você não podemos pegar o telefone, sabidos de alguém que está mal, que está desanimado, e ligar e falar: meu irmão, eu estou aqui como voz de Deus para você, para dizer: meu irmão, ser forte. Meu irmão, não fica assim não. Vamos andar junto, vamos continuar junto. Dá o braço aqui que eu estou ao teu lado para fortalecer-te. Está faltando isso na igreja. Está faltando isso nas famílias, está faltando isso no meio de nós. Por isso que infelizmente o desânimo, ele tem nos assustado, ele tem tomado proporções exageradas, e eu queria lhe encorajar nessa manhã, a tomar coragem, a ser desafiado pela palavra de Deus, a sair do seu conformismo, e pensar: por que eu tenho que encorajar alguém? Eu quero lhe dar 3 ideias muito rápidas e simples para você guardar. Por que eu preciso encorajar alguém? Mas antes eu queria que você virasse para quem está ao seu lado, se você tiver liberdade e puder, diga para ele: querido, você pode me encorajar? Pergunte para ele aí: você pode me encorajar? Isso. Maravilha, agora eu vou te desafiar um pouco mais. Me encoraje então, me dê uma palavra. Olha de novo, me dê uma palavra de encorajamento, vê se ela pode fazer. Me dê uma palavra de encorajamento. Talvez não é uma palavra, é um sorriso. Talvez não é um sorriso, é um abraço. Talvez não é um abraço, é só isso. Já vai nos encorajar. E eu queria desafiar você a pensar sobre isso. Primeiro, você pode me ajudar, querido? O encorajamento é uma ordem de Deus. Então eu preciso encorajar as pessoas. Eu preciso estar atento em minhas antenas, se alguém está desanimado perto de mim, quer ser meu amigo ou não, pastor, um líder, quem quer que seja, está desanimado. Senhor, como eu posso ser usado para encorajar aquela pessoa? Vamos ver o texto, a palavra de Deus, dos poucos que eu vou colocar, desses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Olha o que diz esse texto: por isso consolai-vos reciprocamente e edificai-vos uns aos outros, como os estáis fazendo. Vamos pensar um pouquinho aí. Olha o que diz o texto: por isso consolai-vos, sendo recíproco, ou seja, um consolando o outro, na medida da necessidade de cada um, e edificai-vos uns aos outros, na medida da necessidade. E aí Paulo aperta um pouquinho mais, quando ele diz: como estáis fazendo? Será que Deus poderia escrever uma carta para nós, o próprio Cristo, dizendo: vamos continuar fazendo porque vocês estão fazendo? Estamos fazendo? Ou talvez ele colocaria nesse texto para a igreja de Sorocaba: consolai-vos, edificai-vos reciprocamente, palavrinha difícil sair, uns aos outros, como vocês faziam antigamente. Será que talvez essa palavra não cabe no nosso tempo? Mas a palavra que eu quero que você guarde é que Deus quer que eu e você tomemos essa postura, essa missão, essa ação de encorajar uns aos outros, porque isso é uma ordem de Deus. E quando a gente pensa assim, sendo essa uma das tarefas mais importantes da igreja, prioridades da igreja, é restaurar vidas, é confortar, é consolar. Porque quando nós olhamos para a igreja, a gente vê a igreja como o quê? Um hospital, não é verdade? Onde as pessoas vêm quando estão doentes, onde elas vêm precisando de restauração. E quem vai fazer isso? A
palavra de Deus. Através de quem? Só do pregador, só do orador, ou de algum momento? Não, o Espírito Santo tem liberdade de agir aqui, aí, em qualquer lugar. Tinha uma irmã, em Minas Gerais, com o pastor Cleito, ele dizia isso para nós, que essa irmã andava 8 quilômetros todo dia, todo domingo, melhor dizendo, para ir à igreja, 8 para ir, 8 para voltar. E ela chegava, ele ia, acabava o culto, ele saía, dava um abraço naquela irmã, e ela ia lá, abraçava ele, mas com vontade, uma delícia assim, como gosta de se abraçar. Eu sou meio dado assim, eu só gosto de abraçar, de beijar, estilo eu. E ela abraçava o pastor Cleito e tal, e o pastor Cleito ficou sabendo que ela vinha tanto tempo, tanta distância, e perguntou para ela, mas por que você vem tanto? E ela sentava no fundo, às vezes ela não ouvia a palavra direito, ela não ouvia muito bem, já bastante idade. E aí ele falou para ela, mas por que a senhora vem? Não quer que a gente vá visitar? Ele falou, pastor, naquele dia, eu não entendo muito o que o senhor diz às vezes. Eu não consigo acompanhar o raciocínio da palavra porque eu não consigo ler a Bíblia, eu não sei ler. Mas eu só venho, porque quando eu saio, o Senhor me abraça e esse abraço me restaura, me dá ânimo. Só um abraço. Ela nem percebe às vezes a palavra. Não estou dizendo que a palavra é inútil, pelo contrário, é útil e eficaz, mas eu quero colocar sobre você a responsabilidade de que você também tem essa possibilidade. E essa obrigação, segundo o texto, é uma ordem de Deus. E antes de você sair, eu queria que você, desafiado pela palavra, desse um abraço e abençoasse, encorajasse alguém para cumprir aquilo que Deus quer para a tua vida. Porque infelizmente, nós, como ação do Espírito Santo na nossa vida, nós muitas vezes, nesse sentido, não nos colocamos à disposição. E passa gente, chega gente desconhecida, senta do nosso lado, e nem um bom dia a gente dá. Nem um Deus te abençoe a gente dá. Nem um sorriso a gente consegue compartilhar. A segunda ideia, por favor, me ajude. Além de encorajamento ser uma ordem de Deus, o encorajamento glorifica a Deus. É algo que vai deixar Deus feliz. É algo que vai fazer com que eu e você, no cumprimento da missão da qual nós somos criados, vamos fazer cumpri-la. Olha o que diz o texto, por favor, de Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, de novo, mutuamente, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca e glorifiques ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A sugestão desse texto é muito simples. Nós somos criados com o propósito de glorificar a Deus. E a gente precisa glorificar a Deus com as pessoas, amando, encorajando, desafiando, se fortalecendo. Sabe por quê até? Porque vai chegar uma hora que eu e você vamos estar precisando disso. E se a gente não compartilha, a gente também vai ser difícil de receber. Se eu não sou instrumento de Deus para encorajar, para glorificar a Deus com a minha ação, abençoando as pessoas, talvez a gente não entender isso, e a igreja inteira, ninguém entender isso, talvez quando eu precisar, como ninguém entende isso, ninguém vai me abençoar. Ninguém vai me encorajar. E você tem glorificado a Deus, mais do que cantar, mais do que vir à igreja, mais do que se relacionar com Ele no quarto, como de Jesus, você tem sido instrumento dEle para encorajar as pessoas, glorificando a Deus assim também. E a terceira e última, o encorajamento edifica o espírito do homem. E aí um pouco mais, eu e você. Coloca o texto para a gente, 2 Coríntios 2,7. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja devorado por excessiva tristeza. Esse texto de Paulo, 2 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer um pouquinho, faz parte também desse conteúdo que nós lemos, sobre as pessoas que às vezes erram e nos entristecem dentro da igreja. E a palavra de Paulo para as pessoas é: perdoe-lhes. E além de perdoá-los, conforte-os, console-os. E eu fico triste porque na igreja, eu ouvi uma frase esses dias dentro da igreja, que a igreja é o exército que abandona os seus próprios soldados. O único exército que abandona os seus próprios soldados. Porque às vezes nós vemos pessoas tristes, machucadas, que erraram, e nós temos duas opções: chegamos lá e vamos perdoar, nos confortar, vamos abraçar, vamos falar: meu irmão, vamos para cá, o caminho é esse, o caminho é para cá, não é lá, você errou, mas vamos te restaurar, Deus vai restaurar você com o Espírito Santo, eu estou aqui para ser instrumento dele.
nós olhamos para as pessoas e pisamos e afastamos do reino. Quando deveríamos fazer o contrário, perdoar-lhes e consolá-los. E consolar é reanimá-los, é o paracléu ou paracletos, de novo, confortar as pessoas. Porque as pessoas às vezes vão estar desanimadas, abatidas, e elas não precisam de uma palavra de o que você fez, elas precisam de uma palavra, meu querido, estou aqui para o que você precisar. A própria palavra de Deus, Romanos 12, 15, vai dizer, alegrai com os que se alegram e chorai com quem? Com os que choram. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados por quem? Por Deus e também por mim, por você, instrumento de Deus para consolar as pessoas. Por isso eu queria perguntar para você, infelizmente hoje nós olhamos para as pessoas, olhamos para os problemas e esquecemos de encorajar, de consolar, de confortar os nossos irmãos. Ao encorajar, nós trabalhamos nas pessoas, nós ajuntamos os cacos das pessoas e nós damos uma segunda chance para as pessoas. Isso é projeto de Deus. E eu queria concluir dizendo para você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender a consolar. Nós precisamos, quanto igreja, aprender a lutar contra o desânimo nosso e dos outros, nos esforçando a encorajar uns aos outros, a abençoar uns aos outros, a olhar para as pessoas e quando olharmos, elas olharem para nós e já terem, só no olhar, um encorajamento, uma palavra de vida, uma palavra de amor, onde eu e você vamos transmitir, não porque eu tenho em mim, onde você tem em si, mas porque o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Paracletos, aquele que habita em mim e em você, nos usa e vive a partir de nós. E eu quero encerrar, e não podia, o pessoal brinca que eu uso muitos textos de Isaías, porque eu não sei, mas eu queria encerrar com o texto de Isaías. Pode colocar capítulo 41, versículo 6. Cada um auxiliou ao seu próximo, e a cada um disse ao seu irmão, ser forte. Queria desafiar você para a gente encerrar. Olha para quem está ao teu lado, essa é uma palavra de consolo, diga para ele, ser forte, diga para ela, ser forte. E vai um pouco além, Deus está contigo. Deus te abençoa, Deus te fortalece, Deus é quem dá ânimo para você vencer o desânimo. E que assim Deus nos abençoe. Feche teus olhos, vamos preparar para cantar e encerrar o nosso culto desta manhã. Senhor, que a tua palavra, Pai, possa trazer conforto ao nosso coração. Ó Senhor Deus, a gente passa por momentos difíceis, por enfraquecimento, desânimo, desencorajamentos, e nesses meios das quais a vida às vezes nos reserva, alguns dos teus aqui possam estar assim. Mas eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que esse lugar é um hospital, que esse lugar é um lugar de restauração, de conforto e consolo, onde as pessoas aqui vão ser restauradas, porque o teu Espírito Santo está aqui, porque a tua presença neste lugar é clara, é eficaz, é notória, da qual nós sentimos. Mas mais do que sentir, nós não queremos ser o ponto final, Pai, da tua presença. Nós queremos ser a continuação, por isso a tua palavra nesta manhã nos desafia a encorajar, a ser um instrumento do Espírito Santo para encorajar as pessoas que estão desanimadas, fortalecê-las, restaurá-las e dizer, ser forte, não desanime, Deus está contigo. Por isso, ó Pai, desafio o coração de cada um que está aqui nesta manhã, de reânimo, de conforto, de restauração aos sonhos, aos pensamentos, à vida espiritual, à vida sentimental, à vida familiar, à vida profissional, à vida educacional, enfim, ó Deus, de restauração, reânimo para essas pessoas aqui nesta manhã, para que possamos, ó Pai, glorificar o Senhor, para que possamos, ó Pai, também fortalecer uns aos outros, para que possamos também, ó Pai, ter o nosso espírito fortalecido e não entristecido. Porque nós sabemos que essa é uma arma mortal que Satanás usa. Mas em nome de Jesus nós temos o remédio. Pelo poder da graça de Deus, do Espírito Santo em nós, temos o remédio. E é desses nós queremos tomar. E é desse que nós queremos compartilhar uns com os outros. Ensina-nos, ó Deus, a ser uma igreja encorajadora, mutuamente, pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém, Pai. Amém.